Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Todos. Nós vamos dar início ao nosso evento. Como temos alguns avisos para fazer, nós vamos aproveitar esse momento inicial, até para não atrasarmos muito para os nossos palestrantes. Posteriormente, alguns avisos mais importantes eu repito durante o evento, tá? Nesse momento, eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone fechado, tá? Para o bom andamento do nosso evento. E, posteriormente, as comunicações podem ser feitas pelo chat. Tá? Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui nesse evento. Tá? É um evento importante para nós. Estamos tratando com essa parte de transformação digital no Estado. Né? Posso falar isso em nome da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas, da Coordenadoria de Gestão da Transformação Digital, do Comitê Executivo de Governo Digital e do Comitê Técnico de Transformação Digital e Inovação. São instâncias que têm se empenhado bastante nessa temática e estão promovendo esse evento. Tá? Quero agradecer a todos vocês que vão dedicar esse espaço de tempo no dia para a gente realizar essa conversa, essa discussão, né, sobre assuntos que são de grande interesse da parte de transformação digital e, de maneira mais específica hoje, tratando sobre a proteção de dados pessoais, que é um assunto importantíssimo que está em discussão neste momento e é importante que a gente construa um conhecimento conjunto, né, como participantes que somos da estrutura de governança da transformação digital do Estado. Tá? Agradeço a todo mundo que está aqui e, de maneira especial, quero agradecer os integrantes das equipes setoriais de transformação digital e inovação, né, que têm sido companheiros aí, caminhado com a gente nesse trabalho. Para início, eu quero só fazer alguns avisos importantes. Tá? O primeiro deles, e que é importante que todos estejam cientes, a nossa reunião ela está sendo gravada, tá? Então é importante que todos tenham ciência da gravação desse evento e que depois ele vai ser disponibilizado, né, para que outras pessoas possam ter conhecimento, contato com tudo aquilo que vai acontecer hoje aqui. Tá? Eu gostaria de pedir que todos preenchessem a lista de presença. Esse é um aviso que periodicamente eu vou colocar no chat. Vai ser colocado aí no nosso chat o link para uma lista de presença online. Por favor, preencham essa lista para a gente. Tá? A gente sabe que nesses eventos online tem sido, às vezes, difícil conseguir coletar a presença de todos, mas eu gostaria de destacar a importância disso para a gente, porque ainda que a gente tenha o hall de participantes na lateral do Meet, ele é muito dinâmico, porque pessoas entram, pessoas saem, e a gente tem uma dificuldade de manter esse controle. Nós queremos ter a noção da quantidade de pessoas que estão participando, para que a gente possa estar sempre melhorando o nosso evento e prestando contas para as instâncias superiores. E também, nessa lista de presença, nós solicitamos o e-mail de vocês e pedimos que vocês preencham corretamente, porque através dele, posteriormente, nós vamos mandar o link de avaliação do evento, e é importantíssimo essa participação de vocês. Então, já outra coisa que eu peço é que vocês participem conosco dessa parte de avaliação do evento. Tá? Quando o link chegar para vocês, avaliem de fato, coloquem ali as impressões de vocês, a opinião de vocês sobre o evento, porque isso é importante para a gente melhorar constantemente. Esse primeiro ciclo de webinários, ele vai se estender até o final do ano, serão 4 eventos que nós vamos realizar, e a cada evento a gente quer poder contar com a colaboração de vocês, indicando aquilo em que nós podemos melhorar. Então, faço esse pedido para que vocês avaliem o evento para a gente. Mantenham durante todo o evento seus microfones desligados, tá? Se eventualmente alguém tiver alguma pergunta, faça pelo chat, eu peço isso, tá? Coloque a sua informação no chat, porque nós temos uma equipe já preparada para coletar as perguntas, organizar essas perguntas, e elas serão repassadas para o moderador e para o palestrante do evento. Tá? E se durante o evento, né, alguém deixar de fazer algum questionamento e posteriormente queira fazer, nós nos colocamos à disposição, tá? Quero deixar aqui o e-mail do Nelson, né? Vou me dar essa liberdade de deixar o Nelson à disposição para responder as perguntas sobre o tema que ele vai palestrar, mas também quero deixar o e-mail da Governança Digital, tá? Governanca Digital, o C sem o cedilha, né? governancadigital@ceplag.mt.gov.br. Também é um canal através do qual vocês podem mandar questionamentos, perguntas,
que a gente vai tentar esclarecer se ficar alguma coisa aqui durante o evento que não seja perguntado e vocês queiram perguntar posteriormente, tá? Então, feitas essas considerações, eu vou passar para a abertura oficial do evento. Então, eu deixo a palavra com o secretário Sandro Brandão, que é o secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas e também é o coordenador do Comitê Executivo de Governo Digital, para as palavras de abertura oficial do evento. Passo a palavra para o secretário Sandro. Bom dia, caros colegas. Muito feliz aí com a participação de todos nesse início desse ciclo de ações educacionais, né, e de discussão em relação a um tema tão falado, tão discutido, tão top das discussões, não só no governo do Estado do Mato Grosso, mas em todos os outros governos estaduais, internacionais, né, no governo federal. Então, é uma pauta que constantemente vocês vão estar ouvindo, vendo ou lendo alguma coisa sobre. E aqui a gente está iniciando um trabalho, como vocês viram numa das reuniões anteriores, quando a gente fala de governo digital, transformação digital, não é uma coisa realmente, né, quando a gente fala de transversal, isso aqui efetivamente porque imagine a gente falando desde do cidadão que precisa ter acesso, que precisa ter... Está incluso dentro desse cenário, né? Ele precisa estar entendendo esse contexto, sabendo utilizar. A gente está falando dos serviços, nós estamos falando de plataforma, nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de cultura digital, nós estamos falando de segurança nesse ambiente digital, nós estamos falando de estratégia digital, nós estamos falando de uma série de quesitos, né? Nós estamos falando dos dados, né, que hoje é um dos principais, né? A gente colocou como o primeiro tema, porque é algo, tudo que a gente vai fazer está relacionado aos dados, né? O serviço que o cidadão acessa, a rotina que a gente executa no nosso trabalho, ela está armazenada em grandes bases de dados, ela está estruturada em dados ou em informações dentro de alguns documentos, enfim. Então, a gente está puxando esse tema inicial justamente pela essa importância que ele tem, e desde já agradeço Nelson e a Aline, que fazem parte deste grupo de trabalho, e assim, a gente já vai começar forte com duas pessoas altamente gabaritadas para poder discutir esse assunto, então já agradeço desde então. Como o Rogério colocou, a gente iniciou, a gente já definiu alguns ciclos, esse ciclo inicial até o final do ano, com algumas agendas. Eventualmente, a gente pode desenvolver algumas agendas até um pouco mais abertas, porque essa que está restrita a esse grupo setorial, né, a todo, porque realmente é um trabalho de discussão, né? Até a dinâmica, vocês vão ver, que é um pouco diferenciada, que o objetivo maior é a gente ter um tema principal e a gente poder discutir sobre esse tema, né, sobre a gente poder dialogar aqui dentro do Estado do Mato Grosso, que a gente está precisando realmente unir os esforços, alinhar nossas expectativas, alinhar as nossas ideias, que cada um, com certeza, pode contribuir com o crescimento, com essa jornada do governo digital para o Estado do Mato Grosso. Então, inclusive, reforço novamente, se vocês tiverem alguma pauta, algum tema específico, como esse assunto, ele realmente atinge a vários pontos, né? Não só o ponto técnico, né? A tecnologia, ela é um ponto muito forte, importante dentro desse contexto, mas a transformação digital, ela extrapola tudo isso, né? Ela extrapola a gente, e não é uma questão de Mato Grosso, ou de outro estado do Brasil, ou de outro país. Em todos esses lugares, as mesmas dificuldades são encontradas. Então, por isso que é importante a gente trazer e discutir, ver com quem está um pouco mais, quem já passou por determinadas situações, para que a gente aprenda também, né? Então, a gente, de uma forma muito tranquila, a gente traz alguns temas, a gente vai discutir, a gente vai conversar, a gente vai discutir com outros estados, porque é a mesma situação, né? Um problema de cultura digital, no sentido de por que eu vou fazer digital, por que eu tenho que fazer junto, eu posso ter o meu. Então, assim, são várias coisas que
quando a gente coloca o cidadão como referencial, a gente começa a ter resposta para a maioria desses questionamentos, né? Então, assim, um amadurecimento que o Estado de Mato Grosso vai ter sobre todos os aspectos, né? Desde o seu usuário, do seu cidadão, das empresas que se relacionam com o governo, desde nós, servidores, desde a alta administração, desde todos os gestores de negócio. Então, todo mundo está crescendo e o objetivo deste grupo aqui é que a gente tenha essa competência digital, né, todos vocês aqui, a gente consiga, e que isso consiga reverberar para todos os órgãos de uma maneira que a gente cresça, faça com que o Estado de Mato Grosso cresça nesse sentido. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, nos colocamos à disposição e, desde já, volto a palavra aí para o assunto principal. Obrigado, gente. Bom dia. Agradeço o secretário Sandro, né, e na pessoa do secretário Sandro, já deixar o agradecimento aí ao Comitê Executivo que tem apoiado a realização desse evento. Tá? Pessoal, antes de passar a palavra para o nosso palestrante oficial, eu queria pedir aí que aqueles que tiverem a possibilidade de abrir suas câmeras, que vocês abram, porque a gente já quer aproveitar aqui o começo do evento para deixar um registro da participação de vocês, tá? Às vezes, no final do evento, a gente se dispersa, não consegue captar e a gente fica prejudicado nisso. Então, a gente vai tirar essa foto de participação agora no início do evento, tá? Já deixar aqui registrado para todos. E aí, posteriormente, eu vou passar a palavra para o Sandro, tá? Débora, você pode fazer o registro aí, e aí, depois do registro feito, você coloca a informação para a gente aqui no chat, que está tudo ok? Ou pode abrir seu microfone também, se quiser. Vou pedir para a Gabriela fazer esse registro. Gabriela, você faz para a gente, aí dá o ok quando tiver tudo certo. Ok, Rogério. Deu ok? Beleza. Pessoal, muito obrigado. Então, agora vamos passar para o momento principal do nosso evento, né, que é a palestra que nós vamos ter com o Nelson sobre proteção de dados pessoais, tendo a moderação da Aline. Tá? E, de antemão, já quero deixar aqui o agradecimento ao Nelson e à Aline por estarem envolvidos nesse trabalho e se disporem a colaborar com o nosso crescimento, né, no conhecimento desse assunto. São duas pessoas que têm se envolvido profundamente com os estudos e com as atividades que estão envolvendo essa parte de proteção de dados pessoais. Então, tem muito conhecimento, são muito gabaritados para estar trazendo essa palestra para a gente. Então, Nelson e Aline, muito obrigado pela disposição de vocês em participar. Tá? A Aline vai ser a nossa moderadora aqui do evento, então eu vou passar a palavra primeiramente para ela. O Nelson vai ser o nosso palestrante principal. Bom evento para todos. Tá? Pessoal, eu peço que todos mantenham os microfones desligados durante o evento, por favor, e as perguntas sejam feitas pelo chat, que nós vamos fazer o controle e repasse para os nossos palestrantes. Então, Aline, a palavra está com você. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada, Rogério. Muito bom participar, aprender juntos aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, queria rapidamente só me apresentar o Nelson também, que é o nosso palestrante. Eu sou a Aline Landini, eu sou analista administrativo, sou administradora, e eu estou no governo do Estado desde 2012 e aqui na CGE, na Ouvidoria Geral do Estado, desde 2016. Tá? Hoje nós vamos conversar com o Nelson, que é gestor governamental, atualmente ele está responsável pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados lá da Cefaz, e somos nós que estamos aqui hoje conversando sobre LGPD, porque nós fazemos parte do grupo de trabalho que está fazendo a normatização, que fez a minuta da normatização. O Nelson foi o coordenador desse grupo de trabalho. Então, a gente passou uma temporada estudando e discutindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, essa lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mais conhecida como LGPD, desde que foi publicada,
está dando frio na barriga aí de muita gente, né? Como ela é uma lei que é feita tanto para o Estado quanto para a iniciativa privada, ela é uma lei ampla, ela tem muitos conceitos, ela tem muita coisa para se normatizar, ela tem sanções, então assustou muita gente. Ela teve a vigência alterada algumas vezes de lá para cá, mas a partir agora de 1º de agosto desse ano, ela está 100% vigente. Então, por isso que ela está na mídia, está sendo muito comentada, porque a última vigência começou em 1º de agosto. Tá? Então, é importante que todo mundo participe. Então, dúvidas, por favor, aqui no chat, eu vou pegando as dúvidas, a equipe da CEPLAG me auxilia se eu me perder no meio do chat, e a gente vai passando para o Nelson. A gente organizou isso aqui como um bate-papo, tá? Então, vamos começar a nossa conversa. Bom dia, Nelson, tudo bem? Bom dia, Aline, bom dia a todos os colegas, e estou vendo amigos, amigas, estou vendo pessoas que eu convidei agora há pouco, então isso me deixa muito feliz de ter pessoas muito abalizadas aí para ouvir o que a gente vai falar sobre a LGPD. Obrigado, Rogério, a Débora por organizarem esse evento, e os colegas da CEPLAG aí, que fez com que a gente estivesse aqui para a gente falar sobre LGPD. Ok. Então, para começar, Nelson, você pode contar para a gente um pouco do contexto do Brasil e também internacional, da época que a norma estava sendo elaborada e da época que ela foi definitivamente aprovada e publicada? Contextualiza um pouco para a gente. O que nós verificamos nos estudos que nós fizemos, né, Aline, um estudo muito bem aprofundado, os colegas realmente se debruçaram sobre a questão da LGPD, é que ela não nasceu do nada, ela nasceu de todo um grande projeto, e aí a gente vai lembrar um pouquinho a gente vai um pouquinho para a Europa, tá? Vamos lá para a zona do euro, que a zona do euro, na verdade, são aqueles mais de 20 países que são juntados, né, ali numa zona econômica muito própria, com fronteiras muito próximas, com pessoas circulando de um lugar para o outro, né, com dados de pessoas também sendo vistos tanto num país quanto no outro. E aí a gente volta um pouquinho mais atrás ainda, vamos lá nos feudos, né, aqueles senhores feudais que deram origem aos países atuais, né? Então, isso tudo fez com que o Parlamento Europeu, agora vamos voltar lá em 1995, o Parlamento Europeu verificou que os cidadãos eles estavam tendo a privacidade deles prejudicada. Por quê? Ao passar, por exemplo, de França para a Alemanha, ele tinha ali prejudicado todos os seus dados, poderiam ser utilizados com má fé. Então, aí a gente vê aí o problema de tráfico, contrabando, nomes de pessoas sendo jogados na lata do lixo, né? Então, isso aconteceu lá em 95, veio a primeira regra, chamado a regra 9516, né? E essa regra, ela fez com que houvesse ali o nascimento, então, do GDPR, né? E o GDPR, hoje, ele tem o GDPR seria a nossa LGPD aqui, tá? Então, o GDPR, ele fez esses controles e, em 2012, começou realmente uma nova discussão para atualizar as discussões da regrinha 9546. Então, essa regrinha, ela foi modificada em 2012 e aí ficaram 4 anos discutindo essa regra. E, na verdade, a que vale hoje realmente é a regra de 2016, né, a regra lá do Parlamento Europeu, e como o Brasil é signatário de acordos internacionais, ele também foi obrigado a fazer uma lei para que estivesse de acordo com a legislação internacional. E a LGPD, então, surge em 2018, 2 anos mais tarde, surge, então, a LGPD, que tem todas as diretrizes, os fundamentos para cuidar dos dados pessoais. Essa imensidão de dados aí que ao longo do tempo ao longo da nossa palestrinha aqui,
nós vamos conversar sobre isso, né? Então, esse é um panorama geral da LGPD, que deu os fundamentos para a nossa legislação. E nós estamos agora com uma lei em vigor, e muitos de nós provavelmente estamos com muitas dúvidas e nenhuma certeza, né? Então, a gente quer trazer aqui, começar a fazer uma discussão boa para trazer um pouco de certeza para esse cenário. É interessante ver que é uma lei que veio de um movimento internacional, né? Um momento do mundo inteiro normatizar essas questões de privacidade, e conforme a tecnologia aumenta, né, o tráfego de dados aumenta. E também acho importante a gente lembrar que a LGPD vem num momento que está se falando de governo aberto. Cada vez mais os governos de todo o mundo estão abrindo suas bases de dados, né? Então, diversas bases de dados estão disponíveis online. E a lei vem para proteger o que não deve ser divulgado, né? Que são os dados pessoais. Nelson, então vamos seguindo. Você pode explicar para a gente os fundamentos dessa lei, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Me parece que você já deu uma entrada no assunto, né? E a gente já falou anteriormente, fez uma ligação com o grande mote da lei e o grande fundamento da lei, ele aparece como primeiro fundamento, é o respeito à privacidade, né? Nós temos hoje um mundo que ele é gerido basicamente por tecnologias cada vez mais avançadas. E nossos dados, inclusive, eles estão disponíveis numa enorme base de dados dispersos pelos diversos órgãos, diversas empresas privadas, e o que fazem com esses nossos dados, né? Isso é muito interessante, porque as empresas privadas, elas também vão ter que cuidar muito bem dos nossos dados. Tanto que, muitas vezes, quando vocês... eu vou falar vocês para fazer essa conversa nossa, você, tá? Não estou me isolando, não. Mas quando vocês vão, por exemplo, baixar um app no celular, aí logo em seguida, para você utilizar o app, já vem lá uma cartinha de consentimento, né? A gente vai falar sobre isso depois também. Essa cartinha de consentimento, na verdade, você está autorizando aquele app a coletar os seus dados e fazer uso dele para aquela finalidade do app, tá? Então, nós temos aí alguns já falei aqui, alguns princípios, alguns fundamentos muito interessantes da LGPD, que é respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, né? Ou seja, você é dono da informação, da informação que você produz, liberdade de expressão, a liberdade de informação, de comunicação e de opinião. Então, é uma lei que ela vem ajudar a fortalecer essa questão da liberdade. A inviolabilidade da intimidade, ou seja, é um fundamento, eu não posso violar a intimidade de ninguém, a honra de ninguém e a imagem de ninguém. Então, com esse excesso de tecnologias, né, eu posso transmitir agora mesmo uma imagem, tirar uma foto aqui da nossa live e mandar para alguém e falar, olha só quem está falando, né? Então, eu autorizei a transmitir essa imagem? Eu posso não gostar de ter transmitido essa imagem, né? Então, eu preciso dar um consentimento para alguém para transmitir essa imagem. Então, isso é o que vai, de certo modo, começar a fechar. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade e a dignidade e o exercício da cidadania. Ou seja, é uma lei boa, apesar de que nós vamos ter que ter controle sobre os nossos dados, né? Então, cada vez mais nós precisamos cuidar dos nossos dados, e aí, mais à frente, nós vamos verificar, ao longo da nossa conversa, nós vamos verificar que os depositários das nossas informações, eles têm muita responsabilidade com essas informações. Exatamente. É uma lei muito pertinente, né? Ali os fundamentos dela são muito bons, né?
Aqui no chat, o Gabriel comentou sobre a permissão que você comentou dos apps, né? Ele falou que autorizo acessar meus contatos, minha câmera, minhas fotos e etc. Basicamente é isso no celular, né? Então, quando a gente baixa um aplicativo, a gente autoriza, né? Eu posso acessar o contato, posso acessar a câmera, e dependendo do aplicativo, ele não funciona se você não liberar algumas dessas, né? Alguns desses acessos. E, na verdade, a gente está liberando o celular inteiro, praticamente, né? Exatamente. Esse é o grande desafio nosso. Quer dizer, para você usar o app, você tem que fazer esses consentimentos. Se você fizer esses consentimentos, provavelmente ele vai entrar em fotos e em imagens que você não gostaria que ele entrasse, mas ele vai saber o que você está fazendo. E as lojas, por exemplo, outro dia, dentro desse assunto de fundamentos, eu fui fazer uma compra, meu filho foi fazer uma compra, eu fui acompanhá-lo nessa loja, e essa loja estava lá com um bilhete, com uma folha, que e ela pegou e fez o cadastro do meu filho, e aí trouxe a folha para ele assinar, para ele consentir os dados que eles tinham colocado no cadastro. Aí, naquele momento, ele falou, mas espera aí, eu não quero que vocês façam nada com os meus dados, você está fazendo cadastro porque você quer, eu estou pagando, você vai. Aí ele falou assim, não, mas então o senhor faz o seguinte, aqui está, consentir e não consentir. O senhor risca não consentir. Então, quer dizer, já estão dando até um jeito também de não consentir. O não consentir é uma forma de você ter os dados lá dentro, e é essa que é a proteção. Mas eles não vão poder utilizar aqueles dados para outra finalidade. Você não consentir. No caso do app, você não consegue usar o app, né? Exato, o Umbelino acabou de comentar isso, né? Que o app condiciona, se você não aceitar, você não vai conseguir, a maioria dos aplicativos não vão funcionar, né? E Nelson, afinal, o que são dados pessoais e o que são dados pessoais sensíveis? A gente fala muito, mas acredito que tem gente que tem dúvida sobre o que se trata, esses dois tipos de informação. Esses são conceitos básicos, né, da lei. São muito importantes a gente ter muito claro isso, porque eu vou até contar uma historinha depois, né? Mas o que são dados pessoais? Dados pessoais SIC, RG, CPF, CPF, RG, o e-mail, nome da mãe, nome do pai, é aquilo que identifica você como pessoa natural. São os documentos que, título de eleitor, são esses documentos que eles te identificam como pessoa, como indivíduo, né? Então, esses são os dados pessoais. Esses dados pessoais, eles estão nas bases de todos os nossos órgãos, né? Então, essa é uma diferença, dados pessoais. Eu penso que isso não tenha muita... Pediu o número do seu RG, pediu o número do seu CPF, você está entregando ali um dado pessoal que a pessoa, que a empresa, que o controlador, é o nome que a gente vai voltar a falar sobre ele, o controlador vai ter que cuidar daquele dado que ele pegou de você, que ele assumiu e colocou lá no sistema. Tá? Dado pessoal é isso. Ele vai sempre identificar a pessoa natural. Os dados sensíveis, esses sim, esses são realmente dados sensíveis. Por exemplo, o Nelson é branco, o Nelson é protestante, qual é a sua religião, qual é o seu partido político, qual é a sua filosoficamente, você é mais esquerda ou mais direita, você é filiado a algum sindicato, você, por exemplo, qual é a sua afinidade sexual, o seu tipo genético, os seus dados genéticos, ou a sua biometria, né? Sua biometria, isso é dado sensível, biometria. Né? Se está vinculado, o meu dedão lá está vinculado à minha pessoa. Então, isso são dados sensíveis. Esses dados sensíveis, para nós que vamos trabalhar com LGPD, são os mais críticos. Né? São os mais críticos. Por quê? Primeiro que nós temos aí uma base de dados que provavelmente ela vai querer identificar as pessoas. Então, ela vai pegar os dados pessoais.
Mas eu pergunto, e aí eu pergunto para nós, como servidores ou operadores, a gente vai votar sobre esse assunto, eu pergunto para nós, servidores, por que eu tenho que saber em determinado cadastro, a não ser na CETASC, por exemplo, ou na saúde, por exemplo, né? O que eu tenho que ficar perguntando para o cidadão os dados sensíveis dele? Porque se eu coletar esses dados sensíveis, eu posso ter problemas se esses dados, eles fluírem, né? Eu não vou falar a palavra vazar, né? Mas se eles fluírem para outros canais que você não tenha controle, tá? Então, essa é a diferença e esse é o cuidado que nós vamos ter com os dados. Dados pessoais e dados sensíveis. E dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis realmente está muito ligado às questões políticas, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você gosta, aquilo que você sente, né? Então, base é por isso que é tido como sensível. Exatamente. Né? E é interessante essa questão dos dados biométricos, porque há toda uma discussão sobre as câmeras de monitoramento, câmeras em prédio, câmera em rua, câmera onde a gente trabalha, né? O que vai ser feito com essa minha imagem? A questão da identificação pelo rosto, que muito se fala também para a questão de segurança pública, né? Uhum. Aqueles equipamentos que aparecem em filme, né, de Hollywood, que o cara tá lá, o satélite pega o cara que tá debaixo Isso, exatamente. Né? O cara está escondido, mas o satélite consegue achar ele lá e tal. Isso. Tudo isso entra na discussão da lei, né? Exato. O Umbelino está questionando aqui sobre o Umbelino é ótimo. a questão do consentimento, né? Ele está questionando se tem como cancelar permissões já concedidas. Né? A lei permite, né, Nelson? Permite isso, sim. A gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Porque ele fica mais lá no artigo 28, 29, lá, mas permite, sim, você é o dono dos seus dados pessoais. Não é o órgão público e nem é a empresa privada que é dona dos seus dados pessoais. Você pode chegar lá e falar, olha, eu não quero que vocês utilizem meus dados pessoais, eu não quero que vocês utilizem meu cadastro. E você faz uma cartinha e ele vai ser obrigado a cumprir aquilo. Se ele não cumprir, você pode utilizar as vias judiciais. A gente tinha preparado isso mais lá no final. Exatamente. A gente vai voltar ali, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Tá? E, Nelson, a lei fala bastante, na verdade, a base da lei é a operação de tratamento de dados, né? A gente fala de dados pessoais e das operações de tratamento de dados. O que são operações de tratamento de dados? Nossa, essa é a melhor pergunta de todas, né? Porque é uma pergunta que tirou a gente do sério, está muito bem colocada lá na lei 13.729, artigo 5º, inciso 10. Só que é uma lei, é um inciso que ele não é exaustivo, né? Porque a própria lei fala como as que se referem, né? Ou seja, como as que se referem. Então, quer dizer que pode existir outras formas de tratamento de dados. Mas, por exemplo, a gente não dá valor nenhum àquele nosso cara que fica no protocolo e que recebe todos os dados pessoais, dados informativos de um determinado cadastro de alguém, de um modo físico, por exemplo. E aí ele lê aquilo, ele vai para onde que eu vou mandar esse documento. Eu estou fazendo aqui um exemplo para vocês entenderem o que é tratamento de dados. Eu estou falando aqui o primeiro, que é coleta do dado, né? Coleta do dado. Então, eu estou coletando os dados e está indo ali para aquele documento, o documento físico, um cadastro, vamos pensar aqui num órgão público que exige um cadastro, e o que vai acontecer? E se esse coletor, esse rapaz do protocolo, esse nosso agente público que está ali, porque ele, apesar de muitas vezes ser um terceirizado, ou ser uma pessoa mais simples, ele vai tirar uma foto daquele documento e manda para alguém. Né? Não teve nenhum consentimento para ele fazer isso. Não teve nada. Ele está pegando aquela informação e soltando ela para fora do órgão. Né? Porque hoje nós temos muita facilidade de fazer isso. Então,
esse rapaz do protocolo, ele vai ter que ser, essa pessoa do protocolo vai ter que ser vista com muito cuidado, vai ser a capacitação dessas pessoas vai ser muito forte, porque não há outra forma de nós fazermos tratamento de dado, e o tratamento de dado é cuidar dos dados das pessoas, tá? Então, eu cuido dos dados das pessoas quando eu coleto, quando eu faço a produção de documentos, né? Então, percebam aí como é que nós vamos entrando dentro desse processo de tratamento de dados. Quando eu faço a recepção de documentos, quando eu faço classificação de documentos, quando eu faço a utilização, eu utilizo dados. E daí? Então, eu estou utilizando. Nesse momento, eu estou sendo um tratador de dados. Quando eu faço acesso, eu tenho uma senha, eu acesso aos dados do cadastro de determinada pessoa, de determinadas pessoas. Então, eu faço isso, eu reproduzo, eu tiro uma cópia, eu transmito, né? Eu distribuo de várias formas, seja via tecnologia, via e-mail, via WhatsApp, via Telegram. Então, quer dizer, eu tenho aí uma série de situações. Aí a gente vai agora um pouquinho mais ao pessoal da TI, né? Que são também tratadores de dados, né? Como processamento, arquivamento, né? São pessoas que estão vendo dados, lidando com dados de gente, de pessoas naturais. Armazenamento, eliminação, avaliação de controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração, quer dizer, e isso não é, quer dizer, tem mais outras etapas aí dentro que vão surgir ao longo do nosso trabalho, porque como se vê, a própria lei ela não deixou isso exaustivo, né? Ela só não colocou etc., mas não deixou, não é uma lista exaustiva. Então, todos nós, quando coletamos dados, nós, quando temos em mãos alguns dados pessoais, nós somos responsáveis por ele. Hoje já fazemos isso, né? Isso é tratamento de dados, Aline. Então, qualquer manipulação de dados, né? Então, qualquer ação que a gente faça que tenha dado pessoal sensível é tratamento de dados, né? Qualquer trabalho que eu faça, que eu realmente manipule essa informação, esse dado, eu preciso estar atento para que ele vá pelos caminhos seguros, os caminhos de manter o cuidado com a privacidade daquela pessoa. Que sejam usados exatamente para o objetivo que a pessoa forneceu, né? E que sejam bem resguardados. Acho que esse é o cerne da lei, né? Exato. E, Nelson, quais os princípios da LGPD e os direitos dos cidadãos como titulares de dados? Então, se nós trabalhamos, fizemos esse tratamento de dados, se estamos fazendo esse tratamento de dados, é claro que a lei teria que vir e falar, olha, tem alguns princípios na LGPD e tem alguns direitos dos titulares, né? E o primeiro princípio da lei é o da finalidade. Eu, por exemplo, se eu peço um dado para uma pessoa, para poder colocar no meu cadastro, e eu utilizo aquele dado de forma diferente, de forma que não tenha o objetivo, por exemplo, fazer uma compra numa loja. Eu fiz a compra numa loja e, de repente, o Serasa está utilizando aqueles mesmos dados que eu fiz a compra na loja para vender os meus dados para alguém, para uma outra empresa, e facilitar a vida dela, e ela vai ganhar um recurso lá por cada dado informado daquela empresa. Então, a finalidade, eu não fiz negócio com o Serasa, eu fiz negócio com aquela loja. Então, aquilo ali está havendo um desvio de finalidade. Então, um dos princípios básicos da lei é a finalidade. O outro gente, quando a gente fala em finalidade, o tratamento ele tem que ser compatível com aquilo com o negócio que você está fazendo. Tá? Então, é basicamente isso. E o outro princípio é adequação, tá? Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas. Então,
percebam que eu vou caminhando aí, tendo um caminho mais ou menos jurídico, né? Ou seja, se alguém utilizar o meu dado fora da finalidade, que não esteja realmente adequado ali ao contexto do tratamento que ele deveria estar fazendo, eu tenho um direito jurídico, ele começa a surgir e eu posso discutir isso na justiça, né? Necessidade. Esse daqui é uma historinha que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, tá? Necessidade. Limitar o tratamento ao mínimo necessário para realizar a sua finalidade. Aqui eu quero parar um pouquinho. Por exemplo, se você precisa só do CPF, e por que você precisa só do CPF para indicar as pessoas? Porque você já tem praticamente todos esses dados na sua base de dados, tá? Se você não tem, você vai coletar pela primeira vez e você coloca todos os dados ali, mas a lei 14.129, ela nos diz, com relação à simplificação, que o CPF é o documento exigível com relação aos dados pessoais e que vai identificar a pessoa, tá? Então, eu ficar fazendo outras exigências, eu estou com excesso, né? Eu preciso exigir apenas aquilo que vai atender a minha necessidade. Eu não posso ficar fazendo exigências além disso, né? É um dos princípios. Livre acesso. O titular, ele tem a garantia, né? A consulta facilitada, e a todo momento ele tem o livre acesso aos seus dados. Ele pode chegar, e isso é o que vai acontecer, tá? Muitas vezes as pessoas vão chegar no nosso órgão e vai pedir para a gente informações de o que é que vocês estão fazendo com os meus dados? Vocês podem me dizer? É uma pergunta chata hoje. Hoje a gente teria dificuldade de responder essa pergunta. Então, a gente vai ter que levantar o que nós fizemos com esses dados, levantar o caminho que esses dados fizeram. Esse dado seu, ele participou desse documento, ele teve essa inserção, ele teve alguém acessou, fulano de tal acessou aqui, fulano de tal acessou lá, para ver isso, para ver aquilo. Quer dizer, eu vou definir um caminho, e aí, aonde vem os nossos desafios no futuro muito próximo, que é os caminhos de auditoria desses acessos aos dados pessoais e aos dados sensíveis das pessoas. Então, é um grande mercado, inclusive, que vai se abrir ao longo do tempo para que as pessoas, ao chegar num órgão, ao chegar numa ouvidoria, ela fala, eu quero o caminho dos meus dados pessoais, e eu vou ter que dar. Tá? Qualidade dos dados. Eu tenho que ter os dados, garantir ao titular que estão exatos, né? Hoje a gente tem um monte de dados, e aí eu tenho conversado muito com os colegas do MTI, e aí a gente tem no Estado vários bancos de dados. Aí nesses bancos, inclusive no TJ, no TCE, no MP, cada um tem o seu banquinho de dados, o banquinho de dados para chamar de seu, né? Isso tende a acabar também, tá? O banquinho de dados para chamar de seu tende a acabar. Por quê? A gente tem que ter um banco de dados único no Estado. São 3 milhões e 500 mil pessoas no Estado. Então, nós temos que ter alocado num determinado banco de dados todos os dados pessoais e sensíveis dessas pessoas num determinado banco de dados hiperprotegido pelo Estado. Tá? Agora, por que isso? O colega contou uma história, por exemplo, na segurança pública. Você prende o José Domingos da Silva, e, na verdade, aquele José Domingos da Silva não é o José Domingos da Silva que deveria ser preso, é o outro José Domingos da Silva. Por quê? No cadastro, no cadastro da segurança, tinha lá aquele José Domingos e foi o primeiro da lista, praticamente, ou não olharam com muito cuidado, e a pessoa foi presa indevidamente, porque tem vários Domingos da Silva. Então, isso tende a ter uma repercussão maior e a gente precisa cuidar desses dados das pessoas, né? Transparência, garantia aos titulares de que as informações estão claras, são precisas, tem a linguagem simples, né? Facilmente acessível, ele possa ter condições de ver o que está acontecendo com os dados dele. Hoje não tem, hoje nós não temos essa facilidade, né? Segurança. Talvez aqui tenha uma preocupação muito grande nesse princípio da segurança, porque as nossas autoridades máximas dos órgãos, elas têm uma preocupação muito grande
de como fazer isso. E elas estão preocupadas porque, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, na verdade, como eu vou ter controle sobre os dados pessoais que tem na minha base e que não podem vazar, não podem fluir por outros canais que sejam indesejados, né? Vazar é esquisita a palavra, né? Mas é isso mesmo, os dados pessoais não podem vazar porque eu sou responsável pela segurança daqueles dados pessoais, tá? Prevenção. Tá, eu tenho problemas e esses problemas, eles podem ser mitigados, tá? E isso é importante que os donos do negócio, que os controladores, que as empresas cuidem disso, porque se acontecer algum problema e ela já tiver um indício de prevenção, ou seja, ela fez alguma coisa para prevenir aquilo, mas mesmo assim aconteceu, ela tem uma certa... a discussão será mais tranquila. Agora, se ela não fez nada para proteger os dados pessoais ou sensíveis das pessoas e aconteceu o problema, ela pode ter problema, sim, inclusive pecuniário, tá? Então, nós precisamos prevenir os problemas com relação a isso. Outro princípio seria a não discriminação. Eu não posso permitir que os dados que existem no meu banco de dados, eles sirvam para discriminar alguém, né? Por isso que os dados sensíveis são importantes, os dados pessoais, né? Por exemplo, nomes, tem nomes que às vezes a pessoa não gosta, você utiliza aquele nome, né? Então, eu acho que é importante essa não discriminação, né? E, por fim, como princípio que TCU tem utilizado muito ultimamente, é a responsabilização e prestação de contas. Se você foi responsável por alguma coisa que fluiu fora dos caminhos, né, que vazou, então vem o accountability e para fechar você. Então, aí tem o quê? A adoção de medidas eficazes para comprovar essa observância. Isso tudo através de processo administrativo e tal, como existe hoje, tá? Então não tem muita diferença do que nós já fazemos hoje. Eu quero frisar muito bem isso, para ninguém ficar assustado com o LGPD, porque nós já fazemos isso e muito bem. Só não estava legitimado, não estava legalizado, né? E por fim, você falou dos direitos. Você falou dos direitos, perguntou dos direitos. Aqui, mais uma vez, a lei é muito clara, ou seja, toda pessoa natural, ela tem assegurada os seus direitos, a titularidade dos seus dados, né? Então, não tem nenhum problema isso, acho que, se não me engano, é o artigo 17 da Lei 13.729, ele vai falar sobre isso, né? Então, a sua intimidade, a sua liberdade, a sua privacidade, está tudo protegida, deve ser protegida pelas empresas, pelos órgãos públicos. Se houver algum problema e você tiver que defender os seus interesses, também está lá no artigo 22, e no artigo 18, voltando lá, você pode revogar o seu consentimento na hora que você quiser. Então, os direitos aos seus dados pessoais é uma coisa clássica e não tem muito que nós ficarmos falando sobre. Exato. O titular também tem direito a solicitar anonimização, a exclusão de dados, bloquear dados. Então, assim, o titular tem direito a pedir tudo com relação aos dados pessoais dele, né? Desde que não use até que exclua completamente esses dados da base, né? Exato. Que os dados, como você falou anteriormente, são da pessoa, né? Não são da empresa ou do governo que está fazendo uso. São dados do titular. Essa é uma discussão interessante, até porque, por exemplo, tem surgido uma discussão muito forte na internet. O Google, por exemplo, ele praticamente não admite apagar, né, limpar ou excluir mensagens que são desfavoráveis à sua pessoa, né? Mesmo por vias judiciais, tem uma forte tendência aí dessas grandes big techs, né? Essa lei, ela veio justamente para colocar essas big techs, essas grandes empresas de tecnologia, no seu devido lugar. Mas você apagar uma informação negativa sua, que foi indevida, mas ela continua lá, por exemplo,
você tem dificuldade hoje no Google da vida e você tem dificuldade de esconder dele. Essa mensagem ela vai estar lá, né? Então, é só por via judicial mesmo. É verdade. Enquanto você comentava, a Isabela Sartor comentou sobre a criação de um cadastro único, que depois você acabou falando exatamente disso, né? Dessa necessidade, talvez dessa tendência da gente ter um cadastro único do banco de dados dos cidadãos, né? Aqui do estado de Mato Grosso. E o Umbelino comentou que aqui dentro da administração pública deveria ser instituído um e-mail único, para que quando o servidor troca de secretaria, não trocasse o endereço de e-mail também, né? Quem já andou por 2, 3 secretarias ou mais sabe que em cada uma ele tem um e-mail diferente. É verdade, Umbelino. Verdade. Nelson, nós já estamos caminhando já para o final do nosso encontro, né? O objetivo é que a gente converse 1 hora e pouquinho sobre o assunto. Vamos falar agora dos 3 nomes mais polêmicos aí da lei, né? As informações que mais dão o que falar: controlador, operador e encarregado. O que são? O que fazem? Onde vivem? Meu Deus. Isso aí foi motivo, inclusive, de uma tese nossa, né? E me parece que a tese nossa lá, ela vai superar, ela vai vencer, tá? Porque aos colegas que estão nos ouvindo, para vocês terem uma ideia, nós consultamos vários estados, aí eu quero agradecer o trabalho da Manu, da Fabiola, da Jéssica, da própria Aline, o pessoal que trabalhou bastante, fazendo, principalmente as mulheres, né? Trabalharam bastante, eu acho que eu esqueci o nome de alguém aí, hein? A Andréia, consultaram vários decretos estaduais, e os decretos estaduais, eles, inclusive, vão ficar um pouquinho atrasados em relação ao nosso, porque realmente nós chegamos depois que a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Esse ente criado pela lei, para cuidar no nível macro. Então, o que acontece? O nosso decreto ele deve sair já melhorado com esses conceitos. Os conceitos de controladores, operadores e encarregados, eles estão confusos, tá? Muito confusos. Mas a lei, obrigado, Safik, o Safik é um grande companheiro aí nas horas das dúvidas, né? Obrigado, Safik, pela participação sua. Então, o que acontece conosco no entendimento desses conceitos? O que é o controlador? A lei é muito clara, né? Ela fala que é pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a que competem decisões referentes aos tratamentos de dados pessoais, ou seja, aos cuidados com os dados pessoais, né? Ora, é uma pessoa natural ou jurídica. Então, se eu fizer vou brincar com a Aline aqui, se eu fizer um negócio com a Aline e eu fizer um contrato de aluguel com a Aline, por exemplo, eu sou uma pessoa natural, que eu fiz um contrato de aluguel com a Aline e eu peguei dados pessoais dela, peguei SIC, RG, endereço, e eu sou responsável por aqueles dados pessoais. Então, se eu for divulgar aquele contrato, por exemplo, eu tenho que riscar todos os dados pessoais lá, deixar só o nome da Aline, né? Deixar só o nome, eu não posso divulgar os dados pessoais dela, tá? Eu tenho responsabilidade. Se eu divulgar esse contrato de aluguel, por exemplo, com a Aline, e alguém utilizar mal esses dados, fizer lá um contrato, fizer um telefone, um cadastro na Vivo, na TIM, e utilizar mal o nome da Aline, por causa daquela informação que eu coloquei, eu sou sujeito, como pessoa natural, eu sou sujeito a um problema de indenização da Aline. Tá? Então, isso é um direito que nasce a partir da má divulgação minha. No caso do Estado, vamos voltar aqui para o Estado, né? Vamos pensar agora no Estado. Antes disso, eu quero fazer só Ontem eu vi uma pessoa especialista, viu, Aline? Especialista em cursos para implantação de LGPD para empresas de contabilidade. Eu achei muito interessante o vídeo do cara, porque ele montou um curso especialmente
de LGPD, especialmente para empresas prestadoras de serviços de contabilidade. Bem legal. Então, as empresas estão se mexendo para isso. E controlador, então, é a pessoa jurídica. Tá? O nosso conceito aqui no Estado, de controlador é o de pessoa jurídica. Quem é a pessoa jurídica? É o Estado e as secretarias, os órgãos, as entidades. Né? Então, o Estado, ele é o controlador, mas pelo princípio da descentralização, quem que é o controlador de cada órgão? É a autoridade máxima desse órgão. Tá? Isso é o que está desenhado no nosso decreto, é o que nós conversamos, discutimos muito, inclusive CGE, PGE, nosso conceito está muito bem firmado nesse sentido. Então, o controlador é sempre a autoridade máxima de cada órgão, porque, pelo princípio da descentralização, ele assume aquela responsabilidade da empresa jurídica, que é a secretaria, que é o Estado, e que possui ali o controle do banco de dados, que possui o controle dos dados pessoais e dos dados sensíveis das pessoas. Né? E aqui mais uma vez, eu volto, né, para aquela ideia de que nós deveríamos estar realmente com um banco de dados único, em que nós tivéssemos uma equipe que protegesse, que cuidasse desse banco de dados único, e ao cuidar desse banco de dados único, para o Estado inteiro, eu falo, e aí entraria todo um conjunto de MP, TCE, todos seriam usuários de dados que estariam aí alocados naquele grande data center, né? E não hoje como cada um quer ter o seu banco de dados para chamar de seu, né? Então, isso é um ponto que talvez vai mudar muito a partir de agora, a partir da LGPD, porque eu preciso ter controles sobre esses dados. Bom, controlador, então, essa palavrinha que vai aparecer muito na nossa vida, é a autoridade máxima de cada órgão, tá? O operador também aqui está falando, a lei é muito clara, pessoa natural ou jurídica, né? De direito público ou privado que realiza o tratamento, que cuida dos dados pessoais das pessoas, que cuida dos dados pessoais dos clientes e usuários, dos fornecedores, dos contribuintes em determinado local. Então, eu posso ter aqui como operador tanto uma empresa jurídica, né? E aí vamos pegar aqui vamos pegar terceirizados. Nós temos muitos terceirizados. O que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer alguma alteração no nosso contrato com esse terceirizado, para que esse terceirizado assuma as responsabilidades dos agentes, dos seus trabalhadores que estão prestando serviço no órgão. Por quê? Eles vão estar manipulando dados. E ao estarem manipulando dados dentro da coleta, recepção, transmissão, informação, quer dizer, todas aquelas etapas, né, de tratamento de dados, eles podem fazer com que os dados caiam em mãos erradas. E aí, nós vamos ter, então, essa pessoa também como operadora, mas ela está vinculada àquela empresa. Então, se houver algum problema, nós vamos entrar sempre contra a empresa, entrar contra a empresa, e nós vamos fazer com que a empresa, depois, se houver algum problema de ressarcimento, ela faça o ressarcimento em relação àquela pessoa que errou. Basicamente isso. No setor público, a mesma coisa. A pessoa jurídica, nós somos operadores em qualquer etapa de trabalho que nós estamos, precisamos cuidar dos dados, né? E aqui eu lembro vocês, nós já fazemos isso. E muito bem. Não vazou dado nenhum até agora. É a partir de agora que vai vazar. No entanto, eu lembro que a partir de agora as pessoas podem judicializar mais essas situações. Então, o que vai acontecer ali? Tá? Então, as pessoas vão judicializar mais essas situações. Então, o operador são as empresas jurídicas que prestam serviço para a gente e, no caso nosso, como servidores, nós somos pertencentes à empresa jurídica, à secretaria, ao governo do Estado, nós somos operadores naqueles momentos em que estamos atuando, fazendo algum tratamento de dados, né? E o encarregado? O encarregado é aquela pessoa responsável por fazer esse trânsito dentro do órgão,
conversando com o controlador e com o operador. Ele não é um tratador de dados, tá? Ele é o responsável por levar as informações para a NPD. Tá? Ele faz realmente um trânsito, o encarregado, a responsabilidade dele é comentar, levar atas, levar informações, trazer informações da Agência Nacional de Proteção de Dados para dentro dos órgãos públicos, né? E é isso, Aline. Todos, então, ali são... O que nós precisamos ficar claro o controlador e o operador são agentes de dados. Por isso, nossos secretários estão preocupados com a LGPD, tá? Eles são responsáveis pelos dados que estão nos bancos de dados das suas secretarias, lá do MTI, dados que circulam nos nossos computadores, eles são responsáveis por isso. E nós somos responsáveis pela operação, tá? Pelo tratamento. Exatamente. O encarregado vai ser uma pessoa nomeada, mas aí esses são detalhes que depois a gente vai tratando conforme a norma for, sim. Sair a normatização. A Regina comentou aqui que toda vez que o servidor dá entrada a um requerimento tem que entregar cópia de documento, sendo que o Estado já tem esse documento na base de dados, só papel e custo para o usuário. É verdade, Regina? E isso até na Lei 13.460 está vedado. A gente não pode mais exigir documento que a gente já tenha, né? Então, um documento que o Estado já tem na base de dados não pode ser mais exigido para o cidadão, né? A gente tem que até organizar esses procedimentos. E, partindo para a nossa última questão, a Isabela Sartor comentou aqui que realmente, para promover a aceleração digital, é preciso superar estigmas. Cidadãos usando ferramentas do século XXI para falar, governo usando ferramentas do século XX para ouvir e processos do século XIX para responder. É bem isso, né, Nelson? É bem isso, e aí eu vou fechar com a... na verdade, nosso tempo esgotou, né? Não, a gente tem mais alguns minutinhos. Eu ainda queria, antes de você fechar, eu queria que a gente trocasse uma ideia, eu queria saber a tua opinião sobre o que você acha que a implantação mesmo da LGPD, né, depois que normatizar e a gente tiver com ela em uso, o que vai mudar no nosso dia a dia como servidor? O que você acha? Bom, uma das coisas que deve mudar de imediato é esse foco que você deu aí, e que o Umbelino colocou, né? O Estado, ele não pode exigir informações que já existem nos seus bancos de dados, tá? Então, essa questão do requerimento, isso aí precisa ser revisto de imediato, isso aí está na nossa mão, e independe de LGPD, é uma coisa, a Regina me conhece, né? Eu chamo até de bobagem, é uma bobagem isso, mas tudo bem, você já é um servidor, tem lá a sua matrícula, está colocando a sua matrícula, ele entra lá, confere a sua matrícula e quer mais um RG seu ali, né? Então, isso aí é uma coisa do século XIX que nós precisamos acabar, né? Bom, como é que vai ser essa implantação? Né? O que isso vai mudar para a gente no dia a dia? Gente, eu diria que vai mudar muita coisa, e, ao mesmo tempo, nós vamos continuar fazendo da forma boa como nós estamos fazendo hoje. Por quê? O que nós vamos precisar ter é foco. Nós vamos olhar os dados pessoais com mais rigor. Nós vamos o tratamento de dados é esse, é cuidar dos dados pessoais. Tá? Por quê? Quando eu tramitar um processo, por exemplo, eu já tirei ele da minha carga, né? Eu deixei de ser tratador de dados naquele momento e eu passei para outra pessoa. Eu não sei como é que ela vai tratar os dados daquele processo, supondo que ainda seja um processo físico. Se esse processo físico for mal utilizado, ele vai ser utilizado na fase seguinte. Então, o que nós vamos ter que fazer dentro do governo digital, dentro da nossa capacidade técnica delimitar muito bem essas fases em que os dados estão com quem utilizou esses dados. Por quê? É aquilo que vocês gostam de chamar, Aline, aí na controladoria, de caminhos de auditoria.
caminhos de auditoria. Então, nós vamos precisar disso. As trilhas. Então, essas trilhas de auditoria, elas precisam ficar muito claras. E aí, gente, hoje já tem essas trilhas, elas só não são utilizadas, mas com a LGPD e eventual judicialização de um processo, então, as pessoas, inclusive, vão querer ganhar dinheiro nisso, já tem advogados, a gente vê N empresas especialistas em advocacia para a LGPD. Então, é um mercado que se abriu, tá? Então, é um mercado que vai judicializar mesmo e tentar arrancar dinheiro das empresas, tá? Já vão arrancar dinheiro da gente para a gente sofisticar o nosso parque tecnológico, para a gente estar preparado para entender o que é dados pessoais e o que é dados sensíveis. Isso aí já é fato. Alguns milhões aí vão embora para a gente tentar adaptar isso. Mas LGPD não é tecnologia. LGPD é cuidado com os dados pessoais. Eu só preciso fazer um rearranjo desses dados nos bancos de dados, né, e cuidar deles e fazer com que as pessoas que acessem eles sejam logadas, né, e eu possa fazer trilhas de auditoria para eventualidades, tá? Essas eventualidades que não ocorram, como não ocorreu até hoje. Nós somos excepcionais servidores, né? E não é a partir de agora que nós vamos ficar aí distribuindo dados pessoais. Se antes nós não fazíamos, agora também nós não vamos fazer. Então, por isso, não precisa ter qualquer medo, né? Qualquer preocupação com relação mas eu sou operador, não tem nenhum problema. Você vai utilizar seu processo normalmente. Talvez, nesse primeiro momento, o que nós não vamos ter são as trilhas. Mas, no futuro muito próximo, provavelmente, a gente vai ter as trilhas de auditoria, em que vai ter as passagens desse processo por determinadas pessoas e que vai identificar quem é que realmente houve ali, fez o dado fluir de forma errônea, né? No Estado, para a gente implantar, o que a gente vai fazer? O governador vai nomear um conselho gestor, tá? Isso aí está na própria legislação, ela pede para fazer isso, um conselho gestor que vai normatizar, ele vai organizar, ele vai dar as diretrizes para a implantação da LGPD no Estado. Logo em seguida vem uma Câmara Técnica, esse conselho gestor tem 6 pessoas, tá? 6 secretários. Logo em seguida vem, e pode ser 7, pode ser 8, tá? Em minuto ainda, então o pessoal está discutindo, né? Mas em tese o conselho gestor, uma Câmara Técnica. Essa Câmara Técnica é a que vai realmente trabalhar, que vai ter um trabalho muito forte para poder organizar os dados, fazer as reuniões ali fazer as reuniões com as setoriais, tá? E é por isso que vocês estão aqui também. Porque nós vamos ter as câmaras técnicas no nível do Estado e o Conselho Gestor no nível do Estado, e no nível dos órgãos e entidades, nós vamos ter as comissões técnicas, tá? Essas comissões técnicas pode ser com 3 pessoas, 2 pessoas, tem órgãos que vão ter, né, e sempre com uma pessoa ligada à TI, tá? Sempre com uma pessoa ligada à TI. Mas os órgãos não tem definido a quantidade de pessoas na comissão, e quem vai designar vai ser o controlador do órgão, né? O encarregado, ele é nomeado pelo secretário, né? É nomeado pelo secretário, pelo controlador, e ele fica fora da comissão, ele não participa da comissão. Essa é a regra, até porque o que a gente percebeu é que o encarregado é mais ou menos aquela pessoa, aquela espécie de auditor, ele fica ali, olha, isso aqui não está legal, dá uma olhada nisso, cuida disso, ou acontece um evento e alguém liga para ele, na verdade, o nome desse encarregado é que vai estar no site do órgão, dizendo para que todo e qualquer problema que aconteça com as pessoas, ele seja acionado via e-mail, tá? O e-mail e telefone dele. Então, isso vai acontecer em poucos dias, assim que publicar, 30 dias depois, tem que ter o nome do encarregado e o e-mail e telefone no site do órgão, ou no portal único, né? Para que as pessoas tenham acesso àquele pedido que ele está fazendo, que o contribuinte, que o usuário está fazendo. Então,
A implantação ela vai ser organizada nesse sentido. O trabalho inicial nos órgãos vai ser o de mapear os processos que têm dados pessoais e dados sensíveis, né? Ao mapear esses dados, essas informações, ele vai ter o controle ali, vai ter uma tabela, né? De que aqueles dados, aqueles processos, ele precisa fazer, então, ele ter alguns níveis de prevenção. Por quê? Isso faz parte esses níveis de prevenção com relação a eventual falha com relação à utilização daqueles dados, já vai minimizar eventual problema em relação ao controlador, em relação ao operador, porque eles tiveram a preocupação de pensar em prevenções caso ocorra problemas com a utilização indevida de dados das pessoas naqueles processos, né? Então, esse é um grande trabalho que vai acontecer. É isso, claro, no primeiro momento vai ter muitas dúvidas, né? A gente, inclusive, pensa aí em ter algum plantão de esclarecimento de dúvidas, mas a gente coloca em especial a CGE e a PGE para poder fazer o esclarecimento de dúvidas num sentido mais jurídico, a PGE num sentido mais assim, de o que fazer, como é que eu trabalho isso, como é que essa informação seria mais a CGE. Até porque a ouvidoria vai estar muito acionada nesse processo da LGPD, tá? É isso. Perfeito, Nelson, é isso. A questão da normatização e, de fato, como vai ser estruturado, assim que a norma for publicada, a gente vai ter mais capacitações, e aí vai ter todo um trabalho focado no que for publicado de norma, né? Vocês também não precisam se preocupar por enquanto. Hoje, o objetivo foi alinhar os conhecimentos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, para que todo mundo esteja mais ou menos na mesma página, para poder desenvolver os trabalhos de transformação digital e inovação, né? Eu acredito que no dia a dia a gente vai perceber, complementando o que o Nelson colocou, que vão haver mais travas nos sistemas, né? Então, a gente não vai poder acessar mais tanta coisa, talvez a gente passe a acessar exatamente só o que precisamos para exercer a nossa função, né? Os sistemas vão ter as trilhas, como o Nelson falou, então os sistemas vão estar muito mais preparados para verificar em tempo real, talvez, o que cada um está fazendo, né? Quem já trabalhou em banco, quem conhece, quem trabalha em banco, tem um amigo meu que fala que é um baita de um Big Brother, o sistema do banco, porque qualquer clique que você dá fica registrado e você depois pode ser penalizado por ter acessado ou manipulado uma informação que não deveria, né? Então, eu acredito que os sistemas vão estar parametrizados para ter mais controle sobre isso. E sim, vamos ter muitas mudanças de processo. Aqui, como a Regina comentou, vão mudar os processos de trabalho, é uma mudança de cultura, né? De ver os dados pessoais, de ter um cuidado maior com essas informações que nós manipulamos, que nós estamos guardando, né? Nós somos temporariamente guardiões de informações dos cidadãos, né? Eu reforço aqui o recadinho do pessoal da CEPLAG: preencham a lista de presença, cliquem aí no link, está no chat, preencham a lista de presença. Eu gostaria de agradecer o Nelson, obrigada, Nelson, por compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente. Agradeço a participação de todos também. E passo a palavra aqui para o Rogério, para fazer o encerramento do nosso primeiro webinar. Obrigada. Obrigado, Aline. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos. Obrigado. E os colegas que nos assistiram. Obrigado. Pessoal que está aqui assistindo, por favor, só 2 minutinhos de vocês para a gente finalizar aqui, tá? Agora nós temos em torno de 20 pessoas a mais do que no início da nossa programação. Como a gente lembrou, aqui está tudo organizadinho. Vamos então tirar uma segunda foto do evento. Vou pedir para quem puder abrir a câmera, abre, fazendo um favor, tá? Abre a câmera aí para a gente fazer esse segundo registro. A Gabriela vai fazer. Enquanto vocês vão fazendo a abertura aí da câmera, logo depois que a gente tirar a foto, eu vou deixar novamente o link no chat da nossa avaliação do evento, tá? Avalie o evento para a gente, por favor. Isso é importante, ajuda a gente a ter noção de o que a gente deve manter, o que a gente pode melhorar sobre esse evento. Mas, né, para finalizar, sendo repetitivo, mas necessário, quero agradecer demais Nelson e Aline
porque deram o tom aí do que vão ser os próximos eventos, que com certeza o pessoal vai querer nivelar por cima, porque o evento foi excelente. Muito, muito obrigado, pessoal, por essa dedicação. Quero agradecer também a Débora e a Gabriela. Débora está coordenando a organização desse webinário. Então, Débora, obrigado pelo seu esforço. Gabriela, que é da nossa equipe, obrigado por todo o suporte. E, pessoal, se organizem, se preparem para os próximos 3 eventos. Eu quero contar com todo mundo presente para a gente poder compartilhar conhecimento e crescer profissionalmente, tá? Então, todo mundo dando um sorriso aí para a gente tirar a nossa segunda foto. E obrigado pela participação de todos. Tudo certo, Gabriela? Ok. Pessoal, obrigado. Bom dia para todos. Bom dia de trabalho. Que seja muito produtivo. Obrigado pela participação.